Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que quem estiver assistindo. Pessoal, hoje a tia Rafa, ela vai falar um pouquinho do assunto que é do oitavo, nono ano, né? Questões de equações do primeiro e segundo grau. Então, vamos voltar aqui, ó, e focar bem na equação do primeiro grau. Por que ela é chamada de equação do primeiro grau? Porque quando a gente faz a resolução aqui, ó, ela se apresenta dessa forma aqui, ó, ax mais b igual a zero. Equação a gente sempre iguala a zero. E qual o objetivo dessa equação? Ela é encontrar o valor de x. Ela é grau 1, gente, porque ó, o nosso x aqui, ó, ele não tem expoente. Quando não tem expoente, o grau é 1. Então aqui eu vou ensinar para vocês como é que resolve esse tipo de equação. A gente costuma dizer, eu costumo ensinar assim, tudo que tem letrinha eu deixo do lado esquerdo, tá? Da igualdade. E tudo que não tem letra eu passo para o outro lado com o sinal trocado. Então, concluindo a nossa resolução, ficaria assim. 3x igual a... Não é mais 9, passa para o outro lado, trocando o sinal, menos 9. Então, o x, ele está multiplicando aqui o 3, passa para o outro lado, dividindo. Lembrando, gente, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por que que a gente diz que passou o 3 dividindo, né? É porque é o seguinte, aqui eu não tenho um 3, o que eu faço de um lado da operação, eu faço do outro. Então, se aqui eu dividir por 3, automaticamente desse lado aqui eu também tenho que dividir por 3. É por isso que a gente diz que passa o que está multiplicando para o outro lado dividindo, tá? Na verdade isso não acontece, é só que a gente vai dividir um membro e outro pelo mesmo número. Então aqui, ó, ficou o 3. Tá vendo aqui, ó, resultado menos 3. Vamos dificultar um pouquinho. Vou fazer um aqui, ó. Então, vamos dificultar aqui um pouquinho. Então, eu vou ficar aqui com 8, abre parênteses, x menos 7, igual a 3x mais 8. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Quando eu tenho um número e tenho uma parcela entre parênteses, eu vou fazer o que a gente chama de chuveirinho ou propriedade distributiva. Eu vou pegar o número de fora e multiplicar tudo que está dentro. E fazer o joguinho de sinal. Então, 8 vezes x, eu repito 8 e coloco o x. Menos 8 vezes 7, 56. Igual a 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 8, 24. Ok, pessoal? Aí agora, ó, a mesma coisa do que lá. Tudo que tem letra do lado direito, tudo que não tem do lado esquerdo. Tudo que tem letra do lado esquerdo, tudo que não tem letra do lado direito. Se precisar trocar, quando for passar, trocar o sinal. Então, eu tenho 8x menos, ó, 3x aqui é positivo, passa para o outro lado. Negativo, igual a 24, que já era positivo, menos 56 fica mais 56. Então, 8 menos 3 dá 5, a letra eu vou repetir, 24 mais 56, deu 80. Então, x é igual ao que? A 80, dividido por 5, x é igual a... Então, logo meu x vai valer
16. Agora vamos aprender um pouquinho sobre equações do segundo grau. A equação do segundo grau, gente, ela se resolve um pouquinho diferente, tá, da equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu vou apresentar um x, ó, elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, nós vamos resolver dois fatores. Nós vamos resolver isso aqui que a gente chama de Bhaskara. Só que antes de resolver Bhaskara, eu tenho que resolver o delta, que é esse triângulozinho aqui, ó, que a gente chama de delta. Então, para resolver o delta, primeiro, na minha equação, eu tenho que saber os valores dos coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu vou colocar uma aqui, tá? Uma equação do segundo grau. Aqui eu coloquei, né, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Então, quem é meu A? Meu A é o valor que fica na frente do x ao quadrado. Como não tem número, meu A é 1. Quem é o meu B? O valor do lado do x, meu B é 5. E o C é o termo que não tem letra, que no caso é o 6. Então, agora vamos resolver o delta. Como é que eu resolvo o delta? Vou apresentar ele aqui. Então, no delta eu vou fazer b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? 5, né? Quem é b é 5, então 5 ao quadrado, menos esse 4 aqui, e esse menos é da fórmula, tá? Vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de B, que é 6. Então, vamos lá, né? 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Sinais diferentes, menos 24. Logo, meu delta é 1. Achei meu delta. E esse delta ele é bastante importante, gente, porque a partir dele é que eu vou resolver o meu Bhaskara. Então, resolvendo Bhaskara, a gente resolve, é bem simples. Vou botar a fórmula aqui, tá? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Lembrando, gente, como a minha equação é do segundo grau, eu tenho duas raízes. Então, eu vou ter aqui, ó, x, uma linha, e x, duas linhas. Por que isso? Porque eu tenho aqui, ó, o mais e o menos em relação à raiz de delta. Então, vamos lá. Não é menos b, então vamos lá. O b é positivo, então vai ficar menos 5, mais, vou começar com mais, tá? Raiz de delta, quem é delta é 1, mais 1, dividido por quem? Por 2 vezes 1. Então, como é que vai dar aqui? Menos 5 mais 1 vai dar menos 4, porque eu devia 5 e tinha 4 para pagar, e tinha 1 para pagar, fiquei devendo 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, achei a minha primeira raiz, né? O resultado a gente chama de raiz. Então, achei a minha primeira raiz. Vamos achar a segunda aqui, ó. Menos 5, menos 1 e dividindo por 2 vezes 1. Então, vou ficar com menos 6 dividido por 2. Logo, a minha raiz é menos 3, né, pessoal? Então, aqui, ó, quem é o conjunto solução dessa equação?
menos 2 e menos 3. Gente, tem algumas regrinhas aqui, ó. Vou dizer para vocês porque fica mais fácil. Se o valor de delta der negativo, seja ele qual for, não existe solução. Se o delta der zero, quer dizer que as duas raízes da equação, ou seja, as duas soluções são iguais, tá? Então, presta bem atenção. Delta negativo, não vai existir resposta, tá? É sem solução. E delta igual a zero, eu tenho apenas uma raiz, porque as duas raízes vão ser iguais. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida,